A única coisa que a gente pode pedir pro torcedor hoje é desculpa e dizer que essa equipe vai reverter esse comportamento no próximo jogo. Vamos ver um outro Criciúma. Olá, torcedor carvoeiro. Segunda-feira difícil. Ontem o Tigre foi derrotado por 5-2 pelo Cuiabá no Majestoso. Vamos ver a indignação do pessoal do Tabelando Esporte Clube, trecho da entrevista do Tencati, onde ele tenta explicar algumas situações que aconteceram no jogo de ontem. Eu fiquei preocupado quando ele fala da qualidade da drenagem dos campos de treinamento e como isso afeta os treinamentos do time do Criciúma, aumentando o desgaste dos atletas. Não se esqueça de curtir e seguir o canal Notícias Carvoeiras para mais. Vamos ao vídeo. A vaia do torcedor... Não estariam mal acostumados? O torcedor, ele tem o direito, sim, de cobrar, e eu digo até mais, tá? Eu digo até mais ontem no jogo, quando estava 3-0, e olha que eu vim da arquibancada, eu vim da torcida, né? E eu tenho também um pensamento muito parecido com o que a torcida do Criciúma faz. Mas ontem, cara, com a tamanha displicência que a gente viu em campo ontem... Teve um certo momento, eu acho que o Meritão pegou na bola e vaiaram. E aí na transmissão, acho que o Mastelo e o Cripa falaram: não, tem que esperar pra vaiar só. Não! Ontem não. Tinha que ter vaiado no intervalo, cobrado da forma que foi. O torcedor se mostrar insatisfeito. Porque ontem, cara, o Criciúma foi humilhado, cara. Foi. O Criciúma ontem foi humilhado dentro de casa. Como diz lá na minha terra, foi medonho. O Criciúma ele foi humilhado ontem dentro de casa. E aí assim, professor Everaldo, o Gabigol deu 2 Libertadores, marcando gols na final, sendo artilheiro e não sei o que, e brasileiro, e Copa do Brasil, e os caras cobram ele. Os caras cobram ele. O Cássio deu o maior título da história do Corinthians, um dos maiores ídolos da história do Corinthians. E os caras, a forma às vezes não é correto, obviamente, ameaçar, agredir não é correto, não é isso que eu quero dizer, mas se tem a cobrança, tem a vaia quando tem que ter. E, cara, o torcedor ontem, professor Everaldo, é o que eu falo às vezes aqui, tem cara que às vezes tira R$200 do bolso, sem poder, que é 10, às vezes até 20% de um salário, pra ir ver um jogo, pra levar um filho, pra levar uma filha, pra realizar o sonho de uma criança de estar no estádio de futebol. E ele não poder vaiar depois do jogo, ele não poder vaiar. Olha, cara, pra mim ontem foi lamentável, foi de doer. Eu não quero nem entrar ainda no mérito do Barça, que eu quero aprofundar. Eu quero aprofundar essa pauta aqui na mesa. Mas, pra mim, o principal responsável do que aconteceu ontem, em relação a essa situação do Barça, foi o Tencati. Que aí ele atestou na coletiva ontem. Passou o recibo. Quando nós saímos, professor, do jogo, que eu cheguei lá na cabine e eu falei o seguinte: Mastella, posso te fazer um pedido? Foi ou não foi, Tartarotti? Sou testemunha. Posso te fazer um pedido? Em respeito ao torcedor, pergunta sobre a situação do Barça. Em respeito ao torcedor que tava lá, ali embaixo na Barros Tigres, na saída do vestiário, que ele tava aquecendo no primeiro tempo e os torcedores bravos com o resultado e ele rindo da situação. Eu falei: pergunta da situação do Barça, por favor. Se o Tencati já tomou ciência de que isso aconteceu e o porquê dele seguir sendo relacionado. Porque eu não acreditei quando eu vi. Eu disse: não, deve ser coisa da minha cabeça. Quando ele sai pro aquecimento, os jogadores vêm tudo correndo. E ele sai andando. Ele chega aqui, começa o trabalho de aquecimento. O fumo entrando, né? E ele rindo. E aí eu assim: não é possível, cara. Não, eu tô errado. Aí eu chamei um colega de imprensa, eu assim: cara, o homem tá rindo, né? Ou eu tô louco, eu já tô alucinado, eu já senti a pancada dos 3 já. Já tava 3-0. O homem tá rindo, né? Aí o cara passou, chegou no intervalo e assim: cara, ele tá rindo. Quando acabou o primeiro tempo, aí, né, a torcida começou a vaiar. Disse: não, ele tá rindo. Aí um outro colega, depois na conversa no intervalo de jogo, um outro colega de imprensa, ele: eu vi também. Só que aí eu já tinha falado no ar. Aí eu fui num outro colega, que tava lá do outro lado, ele disse: não vi e tal. Aí, mas vou reparar no segundo tempo se ele vier pro aquecimento. Aí tá, passou, o Criciúma fez o 3-1. Esse outro colega veio e me disse: tu viu o Barça na hora do gol do Criciúma? Eu assim: não vi. E eu tô falando aqui porque eu acredito no colega que é um profissional igual eu, de imprensa, é um jornalista.
Ele assim, não vi. Ele assim, cara, foi o único que não comemorou, que balançou a cabeça. Como se, que merda, fizemos um gol. Cara, olha, aí o Mastella foi na coletiva, só pra resumir. Já falando demais. Mas aí o Mastella foi na coletiva. O Mastella perguntou sobre a situação do Barça, que já teve a questão da indisciplina, da multa por indisciplina, aí o Tencati respondeu, não. Ô Tencati, eu queria uma avaliação sua no lance do segundo gol, se você achou falta ou não no Meritão, e perguntar também sobre a atuação do Meritão no jogo de hoje. Fiquei sabendo que na sexta-feira ele saiu na metade do treino por conta de um desgaste físico. Isso pode ter atrapalhado? Não, quando a gente segura um atleta, ele tem por objetivo chegar mais inteiro para o jogo. Se a gente tivesse treinado ele já na sexta com um volume alto, sábado, para chegar para o jogo de domingo, aí a gente dizia assim, chegou cansado. Né? Então, quando você tira o atleta, porque ele teve em treinos anteriores intensidades altas, entregou aquilo que a gente queria, e é normal, né? A gente está vivendo um momento com os campos aí mais sempre pesados, embarrados, com problema lá na drenagem, então os jogadores têm feito esse trabalho sofrido mais, então e a gente tem adequado, né? Se vocês forem olhar, nós tivemos outros jogadores que foram poupados em sessões ao longo da semana, pela distribuição de carga. O lance, infelizmente, eu tenho que concordar com a arbitragem, infelizmente porque gerou o gol, não foi falta. Entende? É uma coisa que a gente tem pedido. Não para, tem VAR, tem as coisas, mas não para de competir, não para de disputar. Então, é um erro nosso, né? Então, não vou fazer uma avaliação individual, porque eu acho injusto com ele, até porque não foi uma apresentação boa de todo mundo, né? Nossa, então, quando a gente fala de trabalho de equipe, é isso. Nós temos que assumir em equipe. Então, em equipe, nós não tivemos um ótimo trabalho, nós tivemos um péssimo trabalho. Tentamos reagir, não conseguimos, e aí as avaliações individuais vão ficar para vocês. Eu vou fazer as minhas internas com a minha comissão técnica e junto aos atletas, porque é isso que é o caminho, a gente tem que manter a mesma postura, e é o que eu mantenho no vestiário. Não é porque, perdeu, eu não vou chegar a quebrar vestiário, não é esse o intuito. Nós temos que saber as questões, os porquês que gerou esse comportamento, né, principalmente até o 3-0 ali, que desandou. E isso é importante para a gente tirar lições para o futuro e saber que isso aqui é Série A. E Série A não permite erro, você perde e perde feio. Tencati, tu muda o time no primeiro tempo 3 vezes e na primeira resposta você disse que se tivesse mais 10 mudanças faria. Eu insisto na pergunta até que foi feita anterior. O que tu menos gostou do time como um todo, o coletivo ou o rendimento individual de alguns jogadores? O que mais te preocupa nesse momento? Os dois. Acho que o rendimento individual e coletivo ele teve abaixo da média, né? Tem as questões táticas, então por isso que eu não coloco responsabilidade neles, nós em conjunto, que tem a nossa também, comissão técnica, né? Então por isso que quando ganha todo mundo, quando perde todo mundo. Então eu acredito que nós tivemos um dia tecnicamente não bom, ruim, né? E ao mesmo tempo taticamente da mesma forma, e o individual e o coletivo eles estão aliados, né? Porque não adianta, vai funcionar o coletivo se o individual estiver forte, né? Porque os setores, cada um dentro do seu setor vai ter que estar fazendo a coisa funcionar. Então, da mesma forma, o contrário, entende? E aí, no equilíbrio entre atacar e defender, nós tivemos um jogo muito pobre, e não fizemos nenhuma coisa nem outra, então por isso que sofremos aquele golpe. Depois que melhorou, nós tivemos uma mudança de quê? Postura. Nós somos mais agressivos na marcação, nós somos mais vertical no jogo nosso, ofensivo. Por isso que nós conseguimos chegar a esses 2 gols, inclusive buscando o terceiro gol. E aí ocorreu toda essa atmosfera que o adversário quebrou, esse ímpeto nosso. Foram experientes, foram malandro, o árbitro caiu nessas armadilhas. E aí o árbitro, me desculpe, onde que ele foi mal pra caramba, né? Foi nesse momento. Né? Então eu vejo que é uma junção de coisas, não tem. É assumir toda a responsabilidade em conjunto. E hoje, infelizmente, nós temos que aceitar a cobrança e botar o rabo no meio das pernas e saber que nós tivemos uma atuação ruim. Tencati, o Criciúma sem o Wilker Angel, que saiu para servir sua seleção, agora sem Rodrigo com o 3º cartão amarelo. Trauco expulso, Felipe Mateus e Felipe Viseu no DM. Te preocupa o time que vai enfrentar o Atlético Paranaense? E você já tem conversado sobre possíveis contratações na janela que vai se abrir no próximo mês? Na verdade, assim, toda ausência de um atleta que vive um momento, ele sempre preocupa, né? E ao mesmo tempo, quando você
perde um atleta, você tem prejuízos pela característica dele, a qualidade dele, aquilo que ele vinha fazendo na equipe. Então, isso é fato, mas a gente tem que trabalhar com essa perspectiva de saber. E fizemos isso, nós tínhamos uma atuação aí num jogo anterior muito boa, né, com uma ausência do Felipe, não do Wilker, mas do Felipe. Então, agora a gente tem que dar moral para quem está entrando e esse é o medidor. O quanto que o Criciúma realmente pode entregar. O quanto que ele pode fazer. Então, saímos hoje de uma derrota terrível. Agora a gente já tem um jogo de suma importância fora, contra um dos times que está brigando na liderança do campeonato. Extremamente difícil jogar na arena, mas não temos que ter reação. Nós temos que ter mudança de comportamento, nós temos que ter reação em todos os aspectos. Então, aí que a gente vai medir a força desse elenco. Para daí, em conjunto com a direção, e a gente já tem algumas posições que a gente já tem no alvo, se a gente vai precisar de mais ou não. Para que a gente possa, nesse medidor, porque foram quantas rodadas até agora para nós? Né? 5. Então, é comparado assim, é pouco ainda, né, para a gente ter esse medidor. Então, já dá para ter uma ideia? Já dá para ter uma ideia. Mas esse medidor vai aparecendo a cada jogo que você jogar, você for confrontado, você vai ter uma ideia. O quanto a gente vai extrair desse jogador, ou não, o quanto dessa confiança para a gente seguir aquilo que a gente planejou. Tencati, a gente sabe que foi um dia muito ruim, assim, não dava nada certo para o Criciúma, né? Mas quando estava 3-0, alguns torcedores ali, parte dos Tigres, acabaram comentando, enfim, acredito que para os colegas também, que o Bárcia estava tirando sarro, enfim, a gente sabe que ele já foi multado. Como é que é essa situação? O Bárcia foi multado, foi reintegrado, o grupo entendeu, a gente teve uma conversa com a Alan, numa coletiva, que não soube dessa situação, de ter sido multado. Como é que o Criciúma está analisando o Bárcia nesse momento? Na verdade, a questão do Bárcia, ele já tinha sido multado anteriormente, falado junto ao grupo, e ele só não tinha sido aplicado no momento certo a multa, depois houve a aplicação, né? Então era uma questão só de prazos ali em função de cair essa multa, e aí houve a publicação. Por quê? A gente entende assim, você tem uma gestão interna e às vezes tanto o treinador como o executivo, ele tenta gerenciar algumas partes. Então, lá antes do Atlético Mineiro, o Bárcia tomou essa multa, certo? E diante da atmosfera assim, o Bárcia tomou a multa, mudou o comportamento no treinamento, melhorou, e aí eu vou comentar pelo aquilo que é, porque eu gosto de explicar bem as coisas. E aí ele foi para o jogo, entrou bem no jogo, deu um passe, deu uma assistência, inclusive para gerar o gol, e aí então, em conversa, a gente até chamou ele e disse, se você continuar e der para nós o que você entregou contra o Atlético Mineiro, nós vamos reverter essa situação, agora você tem que continuar desse jeito. Só que aí chegou, o tempo passou, ele não jogou lá contra o Vasco, depois entrou contra o Bahia, aí depois veio, aí desandou já de novo. Então, nesse desandar, até antes do jogo contra o Bahia, que ele disse que não tinha condição para permanecer no clube, que não tinha cabeça e tal, aí o clube chamou ele, então, e aí exerceu essa multa de punição e disse a ele, você tem um contrato, você vai ter que cumprir, esse é um contrato de empréstimo independente, você vai ter que... O Marcelo começou a oscilar, né? Então até algumas bolas ofensivas ele começou a dominar, não estava conseguindo mais controlar bem o lance, então houve um desgaste físico que a gente estava percebendo dele. Então qual que era o objetivo do Trauco? O Trauco tem um bom passe, tem boa construção, bom cruzamento, né? Então essa era a ideia com ele, a gente sabe dessas virtudes que ele tem, então foi isso que foi passado para ele, e tenho certeza que as coisas iam acontecer se não fosse esse fatídico expulsão, né? Então é isso que a gente pensou com relação a ele. As outras substituições foram natural, né? A entrada do Arthur do Marquinhos para gerar uma agressividade, né? A entrada do Ronald no Meritão para gerar construção e manutenção de bola e criatividade da equipe, e foi isso que a gente fez. Do Jonathan para equilibrar defensivamente, porque o Claudinho não estava talvez tão mal na parte ofensiva, mas defensivamente o Cleison, ele tomou conta do setor e a gente tem que reconhecer isso, foi até ali para onde você deu 2 gols, então ele se perdeu momentaneamente, a entrada do Jonathan para ele equilibrar defensivamente, foi o que ele fez, né? Não sofremos mais ali. Então pode ver que no primeiro tempo sofremos muito, e ali depois o Jonathan entrou e supriu. E a última, a gente fez uma substituição, porque o Jonathan é ambidestro, né? Trouxemos o Jonathan para cá, para levar o Nilton lá, e aí construções que saída de 3, né? E aí na amplitude dos atacantes que fazia, essas foram as tentativas, né? Então algumas aconteceram boas, outras não, e infelizmente assim, é o recado para o torcedor, não é esse o Criciúma que vocês vão ver, vocês podem ter certeza disso. Né? E se começar a ocorrer diferente, eu sou um que não consigo entregar mais, muito obrigado, a gente segue, mas nós vamos dar o nosso melhor, fazer o nosso melhor, e a única coisa que a gente pode pedir para o torcedor hoje é desculpa e dizer que essa equipe vai reverter esse comportamento, no próximo jogo vamos ver um outro Criciúma.